E teve confusão hoje à tarde num posto de combustíveis em Ribeirão Preto. Os preços mudaram de uma hora para outra, sem aviso, mesmo com uma fila de motoristas para abastecer. Um dos motoristas se irritou e se recusou a pagar. A polícia foi chamada e todo mundo foi parar na delegacia. A confusão aconteceu neste posto de combustíveis de Ribeirão Preto. Na hora de pagar a conta, este motorista percebeu a diferença. Cruzei a avenida, vi o preço de R$ 1,997. Quando tornei o quarteirão, fiquei das 20 para as 2. Quando eu cheguei aqui, onde eu estou, parei o carro e mandei por 40 litros. A R$ 1,99 seria menos de 80, R$80. O camarada abasteceu e eu cheguei aqui, o preço aqui na bomba ainda era R$ 1,97,70. No abastecer, a hora que eu olhei, R$ 2,45. Isso daqui muda lá dentro, sei lá onde, mudou automaticamente. O gerente do posto não gravou a entrevista, mas confirmou que o preço mudou após as 2 horas da tarde. 2 horas eu tenho que passar o turno para outra pessoa. Eu demoro 10 minutos para fazer isso, porque é o serviço. Nesses 10 minutos, me acumula gente aqui, eu não... Tudo aí bem. Como é que eu vou Só que você tem que deixar essa informação clara. O filho do motorista que se sentiu lesado é advogado e deu voz de prisão ao gerente do posto, baseado no Código de Defesa do Consumidor, disponibilizado pelo próprio estabelecimento. A relação do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 66 e no capítulo 61, que fala sobre esses crimes contra o consumidor, ele diz que é crime o estabelecimento comercial que omitir uma informação relevante sobre o preço do consumidor. Quando a polícia chegou, a conta foi paga e as partes conduzidas até a delegacia. O advogado disse que vai denunciar o posto ao Ministério Público. Não é pelo valor consubstancial. O valor que nós estamos discutindo aqui de diferença são R$16 entre o preço antigo e o preço novo. É uma questão de cidadania. Nós não podemos deixar os postos de gasolina de Ribeirão Preto fazer de Ribeirão terra de ninguém. É preciso que o Ministério Público avance sobre essas circunstâncias que aflige todos os dias o consumidor. O gerente do posto estava até agora há pouco prestando depoimento. Os advogados dos responsáveis pelo posto disseram que a alteração do preço foi feita conforme determina o Código de Defesa do Consumidor e a Agência Nacional do Petróleo. Disse ainda que todos os clientes que estavam na fila foram avisados sobre a alteração. Já sobre a ordem de prisão, a defesa disse que é ilegal e que vai tomar as medidas administrativas e judiciais contra o advogado. Bom, agora a gente volta a falar com a repórter Ludmila Osório, que está ao vivo com a gente. Ludmila está com o diretor do PROCON aqui de Ribeirão Preto. Ludmila, o aumento de preços da maneira com que foi feita pode ser considerado uma infração à Lei de Defesa do Consumidor? Pode sim, Pasquim. Quem vai explicar para a gente é o diretor do PROCON, Féres Junqueira Nagin. Féres, boa noite. Quando o aumento não respeita a Lei do Consumidor? Aumento de preço, ele tem que ser informado de forma ostensiva ao consumidor, ele não pode gerar dúvida. Isso é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Quando ocorreu nessa situação relatada pelo jornal e tudo mais, inclusive um advogado estava presente ali, essa situação ela não pode causar esse prejuízo. Então o consumidor ele tem que pagar o mais barato. O ideal do estabelecimento, quando ele vai fazer algum tipo de alteração, enquanto estiver trabalhando, parar o estabelecimento naquele momento e alterar esse preço sem causar prejuízo ao consumidor. É difícil falar em aumento abusivo, né? Abusividade é aferida de acordo com cada situação, né? A gente não pode delimitar somente aquele momento que ele aumentou ou não, pode ser abusivo e também pode não ser abusivo. Então isso precisa ser analisado caso a caso, que é o que foi feito em outras ocasiões pelo PROCON, e pode ser feito inclusive nessa situação. E o que o consumidor pode fazer em casos como este? Denunciar, isso é o ideal, tá? Além da gente recebendo essas denúncias, a gente faz a tratativa, a empresa é notificada para trazer esse tipo de esclarecimento, informação sobre a situação, inclusive a gente faz essa situação para verificar e dar o direito de resposta dela, para que se acontecer essa situação e for comprovado, ele vai ser autuado e penalizado. Féres, o preço dos produtos, de maneira geral, ele tem que ficar exposto. Sim, a gente tem, além do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação ao consumidor, existem leis, né, federais que estabelecem que esse preço tem que ser ostensivo, tem que estar próximo ao produto, ele tem que ser claro, ele não pode gerar dúvida ao consumidor. Isso não pode trazer nenhum tipo de prejuízo. Por isso que o consumidor tem que ficar atento.